O Senhor Jesus, ele foi, na verdade, o maior psicólogo, o maior psicoterapeuta que a humanidade já pôde relacionar-se. E ele, sendo Deus, que se fez carne, que habitou entre nós, que sofreu as dores, as angústias, as ansiedades, o estresse, tudo que nós, seres humanos, vivemos, ele tem autoridade suficiente, não só como Deus primeiro, mas como Deus que se fez homem, para ensinar-nos de que maneira enfrentarmos os problemas da vida. E eu queria focalizar-me nesse momento com você sobre um dos grandes problemas que nós todos enfrentamos, que é o problema da ansiedade. Se você vê por aqui, eu estou com um outro pregador, é o pregador chamado Zé Carioca. Ele é resultado de uma das minhas próprias experiências na vida e resultado de uma palavra do Senhor Jesus que muito tem ministrado a mim em relação ao tema da ansiedade. Quem de nós não tem vivido ansiedades na vida? Quem de nós não sabe o que é a dor ou a angústia de pensar no amanhã e saber que você tem uma dívida para pagar e não tem o recurso para poder honrar a dívida? Quem de nós não sabe, por exemplo, o que é a pressão de ter um casamento que não caminha bem e as ansiedades que isso gera? Um filho que se envolveu com coisas, uma filha que trazem angústia, uma doença que o médico diz é mortal, ou mesmo nada disso passando na nossa vida, ocorrendo na nossa vida. É tão comum o dia a dia de hoje ser estressante, por causa que tem que levantar cedo, de madrugada, trabalhar o dia todo, em condições que não são as condições que Deus criou para a humanidade, não são as condições de relaxamento, de contato com a terra, de contato com a natureza, não são as condições que nos ajudam a relaxar, muito pior, muito pelo contrário, são as condições que nos ajudam a estressar mais e a adoecer. Por isso nós somos a geração do estresse. Eu quero pensar com você rapidamente que você observe em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, Jesus dá alguns comandos, algumas ordens. Ele que sabe o que é estresse, ele que soube o que é estar debaixo de pressões de um lado e de outro, entre os fariseus, os saduceus, os políticos, o povo, os canalhas, a gente boa, as pressões dos doentes, enfim, ele sabe muito bem tudo que você e eu sofremos. E ele diz aos apóstolos e aos discípulos o seguinte, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? E ele vai e diz: olhai para as aves dos céus, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Mas na frente ele diz: olhai para os lírios do campo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, conseguiu vestir-se como eles. Mas eu quero chamar a atenção a você sobre essa expressão, olhai. Estou aqui com o Zé Carioca puxando minha orelha. Olhai. Eu quero falar a você sobre uma mirada, um olhar, um ver para fora. Por que isso? Porque o estresse tem muito que ver e está muito ligado ao olhar para dentro. Eu começo o dia olhando para o que eu tenho de fazer. Eu começo o dia com uma agenda dizendo o que eu tenho de fazer. E saio correndo porque eu tenho de fazer isso. E vou andando, dirigindo o carro, ou andando, ou pegando ônibus, e vou pensando o que eu tenho que fazer. E o problema X, e o problema Y. E à medida que isso vai agravando, e o dia vai caminhando, e vai a coisa crescendo,
eu passo o dia todo dentro de mim e minha mente se desgasta. Muita energia jogada é lançada fora, é desgastada. A adrenalina sobe, os pensamentos passam a andar mais rápido do que o normal, do que o que deveria, do que o que foi programado. E aí você tem um quadro que traz apenas pressões e ansiedades. Esse olhar para dentro, ele tem que ter um limite. Tem que ter um limite. Porque senão ele se cria um hábito. E esse hábito se torna um hábito doentio. E esse hábito doentio pode desenvolver qualquer tipo de doença por dentro. Porque assim como o estômago não foi feito para digerir ferro, a alma, as emoções e a mente não foi feita para passar 24 horas por dia somente olhando para dentro. É por isso que Deus criou um céu azul, para você olhar para o azul e ver que essa cor te traz bem. Esse sol que está batendo em minha cara, que faz bem. É por isso que Deus criou as aves dos céus também, ó. Que você pode brincar com ela, você pode conversar com ela, você pode sair de dentro de você. É por isso que Deus criou o chão, para você meter o pezão no chão e olhar para fora. Uma flor bela. É por isso que Ele criou árvores. É por isso que Ele criou gente, para você olhar, quadros, artes, para você sair de dentro de si. Você pode estar dentro do seu escritório, cheio de coisas, dar um break e dizer, peraí. Chega de olhar para dentro de mim. Deixa eu olhar aqui algo que me faz bem. Deixa eu sair 5 minutos, tomar um cafezinho, tomar uma coisa que seja que eu goste, respirar e começar a botar em ordem minha mente, minha respiração e minha ação. Gostaria que você prestasse atenção nisso. Minha mente, minha respiração e minha ação. O estresse, ele faz a mente, os pensamentos e a respiração andarem em descompasso. E tudo isso tem tudo que ver com olhar para dentro. E Deus quer que a gente olhe para fora, sempre. Eu gostaria de animar você a desenvolver este hábito, que Jesus diz, olhai para as aves do campo, olhai para os lírios do campo, olhem para eles, falem com eles. Você pensa que eles não falam? Eles falam muito mais do que você pensa. Davi dizia que os céus, eles revelavam e eles falavam da glória de Deus. Então, quanto mais você aprende o hábito de olhar para fora de si, de sacar as coisas de dentro de si, de sair 5 minutos do dia a dia, de chegar em casa, e eu quero terminar com isso, um sábio indiano, ele dizia e se via que quando ele chegava em casa, ele pegava uma árvore, antes de entrar em casa, pegava a árvore, conversava com a árvore, tocava na árvore e ia embora. E entrava dentro de casa. E alguém um dia perguntou, por que você faz isso? Ele disse, simples. Eu chego naquela árvore, converso com ela e digo, olha, aqui está o problema X, o problema Y, o problema qual seja, e daqui para dentro de casa eu não entro com ele. Ficou aqui, amanhã eu te pego de volta. Antes de você entrar em casa, quem sabe não é necessário você olhar para a árvore, ou olhar para o céu e dizer, papai, aqui está. Pega isso, pega aquilo, mas eu não vou entrar dentro de casa e fazer minha casa outro inferno, porque eu já passei o inferno lá na rua. Então, olhai para fora, é o que Jesus nos manda. Saia de dentro de si, olhe para fora, que Deus o abençoe, em nome de Jesus.